Monarquia brasileira, por que eu a apoio? Nós brasileiros estamos acostumados a aprender nas escolas que a monarquia brasileira, o Brasil Império, foi um período vergonhoso para o nosso país. Muitos, inclusive, afirmam com ares de soberba e autoridade que a monarquia brasileira não serviu de nada, que tudo estava nas mãos do rei e que o rei explorava todo mundo para satisfazer a si próprio. Porém, nada poderia estar mais distante da realidade. Só para se ter uma ideia, o nosso país se configurava na quarta maior economia do mundo durante o período imperial. Eu, Lucas, creio que se a monarquia voltasse a vigorar no Brasil hoje, grandes benesses seriam trazidos ao país, sem sombra de dúvidas. É claro que não existe uma espécie de governo perfeito, pois todos são geridos por seres humanos. Logo, falhas acontecem. Mas pergunte a qualquer brasileiro hoje se alguma coisa da República deu certo. Com certeza você vai ver que não, que a República sim sempre foi um retrocesso enorme para a nossa nação. E caso você esteja pensando, mas a monarquia também seria um retrocesso, assim como a república, acompanhe comigo a lista de alguns territórios que são monárquicos: Noruega, Canadá, Espanha, Dinamarca, Japão, Reino Unido, Suécia, Austrália, Mônaco, Bélgica. Desses lugares que eu citei aqui agora, quais destes são atrasados em relação ao resto do mundo? Nenhum. Todos esses são territórios desenvolvidos, alguns inclusive são os mais desenvolvidos do mundo. A nossa república é vergonhosa. Só o Palácio do Planalto custa mais do que o dobro em relação ao Palácio de Buckingham, no Reino Unido. A Dilma, por exemplo, enquanto assumia o cargo de presidente do Brasil, gastou mais do que o dobro em relação à Rainha Elizabeth II e à família real. E quem é que pagou por essa conta? Nós. Nós que pagamos isso. Isso sem contar os trilhões que foram roubados dos cofres públicos, pelos quais todos nós ainda somos obrigados a pagar. Portanto, por quais privilégios que a gente realmente paga? Pelos do rei Dom Pedro II ou pelas benesses dos mais de 70 mil políticos que ocupam os cargos governamentais no Brasil atualmente? No Brasil, viveu-se 389 anos de monarquia. Para ser mais exato, a monarquia compreendeu-se entre os anos de 1500 a 1889. E foi o período em que o Brasil se consolidou e cresceu absurdamente. O nosso país é em essência monarquista. Basta você olhar as crianças, elas já nascem com esse espírito. Muitas meninas, por exemplo, sonham em ser princesas e cultivam a ideia de viver numa família real. Na família brasileira comum, por exemplo, a sua estrutura interna política já tem essa definição muito bem escalonada. O pai é o rei, a mãe é a rainha e os filhos são os príncipes herdeiros. Nós temos o espírito real dentro de nós. E caso você esteja pensando na função do poder moderador, é justamente esta: atender aos anseios do povo. O seu poder depende da sua simpatia com a população. Não confunda, não estou aqui defendendo um governo absolutista e totalitário. Eu defendo uma monarquia parlamentarista e constitucionalista. É disso que a gente precisa, e não de um governo encardido, onde os três poderes são coluiados com partidos políticos e com organizações criminosas, assim como é o Brasil de hoje. Um país onde elege bandidos por quase 40 anos seguidos e onde todos eles saem impunes, sem sofrerem nenhuma condenação à altura. Existem países republicanos que também são sinônimos de sucesso? Sim, basta ver o exemplo dos Estados Unidos. O IDH americano é pouco menor se comparado aos dos outros países, que são monárquicos, de 0,929. O brasileiro poderia sentir orgulho da nossa nação como império, porque éramos sim um país de primeiro mundo. Veja só esses dados. Número 1. Em 1880, o Brasil era a quarta maior economia do mundo e o nono maior império da história. Número 2. De 1860 a 1889, a média de crescimento econômico foi de 8,81% ao ano. Número 3. Em 1880, eram 14 impostos. Atualmente são mais de 92. Número 4. De 1850 a 1889, a média da inflação era de 1,08% ao ano. Número 5. Em 1880, a moeda brasileira tinha o mesmo valor do dólar e da libra esterlina. Número 6. Em 1880, o Brasil tinha a segunda maior e melhor marinha do mundo, perdendo apenas para a Inglaterra. Número 7. De 1860 a 1889, o Brasil foi o primeiro país da América Latina e o segundo no mundo a ter ensino especial para deficientes auditivos e deficientes visuais. Número 8. Em 1880, o Brasil foi o maior construtor de estradas de ferro do mundo, com mais de 26 mil quilômetros. Número 9. A média nacional do salário dos professores estaduais de ensino fundamental em 1880 era de R$ 8.958 em valores atualizados. Número 10. Na época do golpe militar de 1889, Dom Pedro II tinha 90% de aprovação da população em geral.
Por isso, o golpe da República não teve participação popular. Número 11. Dom Pedro II falava 23 idiomas, sendo que 17 eram fluentemente. Número 12. Thomas Edison, Pasteur e Graham Bell fizeram testes em homenagem a Pedro II. Número 13. Dom Pedro II doava 50% de sua dotação anual para instituições de caridade e incentivos para a educação com ênfase nas ciências e nas artes. O nosso país era respeitado e admirado no mundo todo. É claro que também não era um paraíso, mas também não era igual a essa latrina, a essa fossa em que a gente vive hoje, onde bandidos são exaltados e inocentes são tidos como vilões. O brasileiro hoje só vive dessas 5 coisas: idolatria, estupidez, sexo, analfabetismo e assassinato. Só. É o país mais burro, mais corrupto e mais assassino do mundo inteiro. Agora mesmo, inclusive com o grave risco de ser assaltado e assassinado, simplesmente por estar portando um telefone celular. É ou não é verdade? É triste viver numa nação assim, numa nação que é conhecida pelos estrangeiros por ser um palco de prostituição a céu aberto, por ser conhecida da política do pão e do circo, onde vem mensalão, vem petrolão e todo mundo fica feliz ao receber um monte de migalha para ficar quieto. É extremamente triste você viver numa nação em que se figura nos últimos lugares dos testes internacionais de educação. Estamos lá carregando um prêmio de último lugar, atrás dos países mais miseráveis do mundo. Vivemos num país onde os nossos governantes estão ligados aos maiores chefes do tráfico do continente latino-americano. É o país onde se tem mais crianças, jovens e adolescentes soterrados no tráfico e no vício de drogas ilícitas. É o país onde mais se assassina pessoas no mundo todo. Vivemos um desastre nessa atual república. Isso é muito triste. Eu não carrego uma ideia de sociedade na minha cabeça. É claro que não. Mas com certeza a nossa república foi um verdadeiro atraso. Vou deixar aqui alguns links para que vocês possam acessá-los. Eu espero que vocês acessem e leiam esses materiais, porque são de suma importância para entender um pouco da historiografia real da nossa nação durante o Brasil Império, cuja foi falsificada e distorcida ao longo dos anos. Não deixem de acessar esses materiais, por favor. Vou deixar aqui também a sugestão de um livro, Por que o Brasil é um País Atrasado, do Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o príncipe brasileiro. Também vou disponibilizar na descrição desse vídeo o site monarquia.org, para quem quiser acessá-lo e encontrar mais informações a respeito deste assunto. É possível se cadastrar no site, receber novidades e inclusive fazer doações para as atividades monárquicas, através dos bancos Bradesco e Itaú. É isso aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.